Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero hoje falar do modo como eu vejo a história da filosofia e vou fazer isso procurando atender um pedido de uma pessoa que acompanha o canal, cujo nome é Davi Jovino e que está interessado em ler Foucault, mas está encontrando dificuldade por falta de base filosófica. Então estou gravando uma sequência de vídeos procurando trazer aquilo que eu considero como experiência fundamental para uma pessoa poder iniciar a leitura de Michel Foucault. Que tipo de conhecimento poderia ajudar essa pessoa a iniciar a leitura de Michel Foucault? Então eu quero falar um pouquinho hoje da história da filosofia, uma espécie de panorama da história da filosofia. E eu então queria abordar o seguinte: vamos dizer que a filosofia antiga e medieval ela se dedica fundamentalmente ao problema do ser, ao problema do mundo objetivo, Então a filosofia antiga e medieval ela dá um grande destaque para a cosmologia. Então vamos dizer assim, se a gente está viciado numa concepção dualista, sujeito e objeto, o sujeito é a pessoa que conhece, o objeto é o mundo, ou é a temática que é conhecida por esse sujeito, eu diria, de forma um tanto quanto simplista e esquemática, que a filosofia antiga e medieval ela está focada no mundo objetal, no mundo dos objetos. E haveria uma mudança, e aí é discutível quando é que ocorre essa mudança. Então, por exemplo, Pierre Hadot, o historiador da filosofia, que eu gosto bastante, já gravei alguns vídeos sobre ele aqui no canal, ele acha que essa transformação, esse deslocamento do mundo objetivo para o mundo subjetivo, essa virada, vamos dizer assim, subjetivista e racionalista, ela ocorre nos últimos séculos da Idade Média. O Foucault diz que essa transformação ocorre nos primeiros séculos da Idade Moderna, O Foucault chama isso de momento cartesiano, Ele sabe que quando fala de René Descartes, ele está se referindo a algo meramente simbólico, mas ele chama isso de momento cartesiano. O que acontece então na filosofia moderna? Entre o fim da Idade Média e início da modernidade, há um deslocamento para o sujeito conhecedor. Se a filosofia antiga e medieval estava fundamentalmente preocupada em conhecer o mundo objetivo, a filosofia moderna ela tem dúvida sobre o mundo objetivo, mas ela não duvida de que há um sujeito que duvida de tudo, Então eu posso duvidar do que acontece no mundo objetivo, mas não posso duvidar de que quem duvida sou eu, Isso também vai se tornar um problema na filosofia contemporânea, porque alguns autores, como Freud, Jung, Lacan, se a gente quiser, vão questionar a coerência e a estabilidade do sujeito. Então, vamos dizer assim, Freud é considerado o pai da psicologia, ou o pai da psicanálise, esse conhecimento, esse saber que coloca o sujeito sob dúvida, Quer dizer, o que é o sujeito? Como é que eu posso ter certeza de que o sujeito duvida se esse sujeito sequer conhece a maior parte daquilo que acontece consigo mesmo, Se o primado fundamental da psicanálise é a ideia de que existe muito conhecimento inconsciente ou inconscientizado no sujeito, e que esse sujeito precisa fazer terapia, precisa ser objeto de uma série de técnicas, por exemplo, a técnica da associação livre, para que isso que está inconscientizado possa se tornar eventualmente consciente por esse sujeito. E quem faz terapia, que é o meu caso, a gente sabe que a gente pode levar muitos anos investigando esse arsenal de conhecimento que é inconsciente ou está inconscientizado em nós. Então, quando você tem um conhecimento com uma boa base empírica, um conhecimento bastante denso sobre a coerência, a estabilidade do sujeito, você então começa a questionar não só o mundo objetivo, mas também a própria subjetividade, e o que sobra, para não desembocar absolutamente no niilismo, é a filosofia se tornar
filosofia da linguagem, é o que é chamado de virada linguística, né? Talvez o principal expoente aí inicial seja Ludwig Wittgenstein, né? E a gente tem, né, então, o foco colocado na linguagem. Então eu não sei quem é esse sujeito, eu não sei o que é o mundo objetivo, mas eu sei que existe uma linguagem e eu posso analisar essa linguagem. Então aí se desenvolve a ideia de que o único ser acerca do qual se pode dizer algo é a linguagem, né? Ou se vocês quiserem ainda, né, ainda no século XIX, nós temos a questão da verdade colocada sob suspeita por Nietzsche, né? A verdade da ciência, a verdade subjetiva, a verdade da religião, a própria verdade da filosofia colocada sob suspeita, e a gente tem aí uma espécie de rota de fuga nihilista, no sentido de desembocar num ceticismo, né? Quer dizer, já que tudo é relativo, eu não posso conhecer nada, né? Essa é uma forma de interpretar o Nietzsche, né? Nem todo mundo vai concordar com isso, né? Talvez o Nietzsche não seja simplesmente um nihilista, talvez seja muito mais um perspectivista, né? Mas essa é uma outra discussão. Bom, como é que nós chegamos então no Foucault, né? Então, tentando me aproveitar de todo esse conhecimento colocado, eu diria assim, que primeiro, para Foucault, o sujeito é uma construção histórica, né? E nesse sentido ele se aproxima bastante da psicanálise, lembrando que a primeira formação do Foucault, né, antes dele se tornar filósofo, né, se graduar em filosofia, ele se graduou em psicologia, né? Então o Foucault tem conhecimento de psicologia, de psicanálise, né, estudou relativamente bem o Freud, parece que tinha conhecimento do Jung, né? Estudou os clássicos da psicologia, estudou bastante psiquiatria, né? Foi bastante crítico em relação à psiquiatria do século XIX, sobretudo, início do século XX, né? E o Foucault desenvolveu, a partir de uma crítica ou em sintonia com a psicanálise, ele vai desenvolver essa ideia do sujeito como uma construção histórica, quer dizer, não é só o mundo dos objetos, né? Por exemplo, não é só a loucura, que é um fenômeno socialmente construído, mas também o louco, a subjetividade louca também é um fenômeno socialmente construído, né? E a subjetividade é um fluxo, quer dizer, o sujeito é algo em permanente construção e reconstrução, o sujeito se transforma o tempo todo. E o Foucault, sobretudo nos últimos anos de vida, estava bastante interessado em analisar essas questões relacionadas à história da subjetividade e, inclusive, o Foucault vai para o mundo antigo, vai para o mundo grego e romano antigo, e ele está interessado em ver como as subjetividades eram constituídas naquele momento, exatamente para poder se contrapor ao modo como as subjetividades estavam sendo construídas no seu tempo, e mostrando o quanto tudo isso é histórico, o quanto isso tudo é transitório, né? Que se usam técnicas distintas em momentos distintos da história para forjar subjetividades variadas. Uma outra possibilidade de pensar a filosofia do Foucault é pensar a questão do discurso, né, como constitutivo dos objetos e dos sujeitos, né? Então, o que é o discurso para Foucault? Tem dois vídeos gravados só para discutir o que é discurso, então vou falar muito rapidamente sobre isso, né? O discurso é uma construção social, um fenômeno social, é um fenômeno atrelado ao campo do poder, é um fenômeno também atrelado ao campo da linguagem, e esse fenômeno constrói os objetos, por exemplo, loucura, né? A loucura não é um fenômeno natural, não é um fenômeno que existe independentemente da produção de saberes, saberes médicos, saberes psiquiátricos, os saberes que estão constituídos, estão presentes, por exemplo, nos tratados de psiquiatria, de medicina, né? Mas também as subjetividades são construídas, né? Por que existe o louco? Porque existia a clínica onde esse louco era internado, porque existia alguém que atestava que esse sujeito de comportamento que sai da norma era diagnosticado por alguém como sendo louco, porque determinadas pessoas assumiam para si que eram loucas, né? Mas é necessário que exista uma produção de saber
classificatória dizendo o que é a loucura, o que é a normalidade, para que pessoas eventualmente possam classificar a si mesmas ou serem classificadas por outras pessoas como sendo assim. E por fim eu diria que a filosofia do Foucault tem como primado fundamental a questão da verdade como pretensão ou reivindicação de poder. Veja, a discussão é o que é a verdade, como é que ela se constitui, o que é a verdade do ser das coisas, o que é a verdade no mundo objetivo, o que é a verdade do sujeito, como é que a verdade se constitui na subjetividade. E o Foucault parte do pressuposto que, primeiro, a verdade é sempre uma construção histórica. Segundo, que ao invés de fazer como a maior parte dos filósofos, procurar fundamentar a verdade ou dizer como ela pode ser encontrada, o que o Foucault faz é dizer que toda reivindicação de verdade ela é uma reivindicação de poder. Então ele tira o foco do campo da epistemologia, como é que eu fundamento a verdade, e leva a questão da verdade para o campo da ética, né? Eu, quando afirmo que tenho a verdade, ou que o que eu digo é verdadeiro, eu estou reivindicando poder sobre as outras pessoas. Ou quando alguém reivindica ter a verdade sobre um determinado fato, essa pessoa está reivindicando poder sobre uma certa quantidade de pessoas, né? Então, diria que são algumas linhas aí que estão presentes na filosofia do Foucault, que estão conectadas a essas grandes narrativas que a gente pode construir em torno da história da filosofia, e que acho que se você estiver ciente dessas coisas, isso vai ajudar bastante a entender a filosofia do Foucault, entender os problemas levantados pelo Foucault, entender o modo como ele filosofa, né? Por exemplo, Foucault sempre esteve bastante comprometido com a transformação social, sempre foi um militante, militou pela causa, por exemplo, dos prisioneiros, né? Militou criticando e produzindo um movimento de questionamento das internações psiquiátricas. E claro, como o Foucault era gay, ele também militou em torno das questões ligadas à identidade de gênero, né? Ligadas às minorias sexuais, né? Então, a sua produção de conhecimento sempre esteve a serviço, né, da prática, da ética, vamos dizer assim, né? Não ética prescritiva, aquela que diz, ó, faça isso, faça aquilo, não faça aquilo outro, mas no sentido de orientar as decisões no dia a dia, né? Decisões práticas, né? Se a verdade é relativa, se a verdade está atrelada à reivindicação de poder, logo eu posso então rejeitar a pretensão de verdade, ou eu posso desconstruir essa pretensão de verdade de um determinado autor. Bom, espero que tenha ajudado aí o nosso amigo Davi Jovino, e eu vou continuar então produzindo mais vídeos sobre essa temática para continuar ajudando aí o nosso iniciante em filosofia. Tá bom? E espero que, claro, com isso eu possa beneficiar outras pessoas que estão querendo se iniciar no campo da filosofia, sobretudo aqueles que querem estudar a filosofia de Foucault. Um abraço e até o próximo vídeo.